Senhor presidente, deputado Dr. Zé Luiz Nance, deputado Gilberto Palmares, Dionísio Lins, senhoras e senhores deputados, eu ocupo a tribuna nesta tarde para trazer a este parlamento a necessidade de uma reflexão e de uma apreciação de um projeto de lei de nossa autoria, que buscamos o apoiamento dos diversos parlamentares das mais variadas bancadas neste parlamento, que trata da criação no Estado do Rio de Janeiro das casas de apoio à vida como uma política pública de prevenção ao aborto. Este é um tema que a cada dia se faz mais recorrente. Primeiro, em razão do debate eleitoral. E segundo, em razão dos últimos acontecimentos que tomaram conta das manchetes dos jornais aqui no nosso estado. Refiro-me à trágica morte da jovem Elisângela Barbosa, de 32 anos, grávida de 5 meses, que, encaminhada com o apoio da família a uma clínica clandestina, a um açougue humano para a prática de aborto, para assassinar uma vida. Nós tivemos ali um duplo homicídio. Mataram um bebê, o bebê da Elisângela, e mataram a Elisângela. 2 mortes. Não há como negar ali a existência de 2 pessoas humanas, de 2 vidas. Aqui não falo de concepção religiosa. Aqui falo do aspecto da abordagem, do aspecto científico. Ali haviam 2 códigos genéticos, o da Elisângela e o do bebê, 2 vidas. Igual crime bárbaro praticado contra a Elisângela, de morte, e depois comprovado pela polícia ao encontrar seus restos mortais e realizado o exame de DNA, barbaramente queimada. Também foi barbaramente queimado, e antes de ser queimado, torturado até a morte, desfeito em pedaços, o bebê de 5 meses que ela trazia no seu ventre. Estas são 2 realidades da qual não podemos nos afastar. Não podemos nos prender à barbaridade praticada contra a Elisângela e negar a barbaridade praticada contra o bebê que ela trazia no ventre. Nossa luta contra o aborto é uma luta em defesa da vida. A vida é o bem maior que deve ser preservado, que deve ser protegido. E o PL 416 traz na sua essência a proteção, a defesa da vida, em toda a sua forma, em toda a sua beleza, em toda a sua circunstância, em todo o seu milagre.
em todo o seu código genético. Por isso, senhor presidente, eu gostaria de, no instante em que a sociedade se ver chocada, antes de debatermos a ideia da legalização do assassínio de crianças, do assassínio de bebês, da morte em escala, discutamos primeiro a chance para a vida. E uma chance para a vida se dá na assistência psicológica, na assistência médica, na assistência material, para que a mulher que traz no seu ventre uma gravidez por qualquer forma indesejada, tenha o tempo de refletir sobre a barbaridade, sobre a monstruosidade que é a cultura da morte, sobre o crime que comete ao tirar a vida daquela criança indefesa, inocente, incapaz de gritar, de dizer não à carnificina praticada nas clínicas de aborto, legal ou ilegal. No Brasil, felizmente ou infelizmente, ilegal. Mas, no mundo em que vivemos, em alguns países, legalizada. E onde foi legalizada, o retrato que temos é a barbaridade, como aquela praticada contra a Elisângela. Ninguém garante que uma mulher que ao 5º mês de gravidez se dirija a uma clínica legal ou ilegal para a prática do assassínio do aborto, não está ela também pondo a sua vida em risco? É lógico que está. Num país evoluído, nos Estados Unidos da América, onde o aborto está legalizado há algumas décadas, o que assistimos diariamente é a série de assassínios. O que assistimos diariamente pela via legalizada são as práticas criminosas de clínicas como estas, felizmente estourada em Niterói, e de uma indústria que tem lucros absurdos, que em momentos como este estaria financiando campanhas eleitorais, como fazem corriqueiramente nos Estados Unidos da América. É o dinheiro da morte financiando campanha política. Nós não queremos essa cultura para o nosso país e nós precisamos avançar nas nossas estruturas domésticas, nos nossos estados. Por isso, o PL 416 deve ser aprovado por este parlamento e deve o Rio de Janeiro ser o primeiro estado neste país a experimentar a cultura de apoio à vida, para que episódios como estes, ao invés da mãe, do companheiro da Elisângela, encaminhá-las sem a certeza de volta para uma clínica clandestina de aborto, tê-la encaminhado a um local onde ela recebesse acompanhamento psicológico, acompanhamento material, para levar aquela gravidez até o final. E olha, os corações mais ricos são aqueles que no coração geram filhos. É preciso que apoiemos a cultura da adoção, que universalizemos, que desburocratizemos o judiciário para acelerar os processos da adoção e que as pessoas tenham esta convicção de que a vida é um bem maior e que deve ser protegido. Lamentavelmente, o episódio da Elisângela Barbosa
acabou com sua morte e com a morte do bebê. Lamentavelmente, mãe e companheiro não tiveram a coragem de orientá-la numa outra direção, na direção da vida, que teria preservado as duas vidas. Lamentavelmente, nós temos que conviver na nossa sociedade com anjos da morte, como esta senhora Nilza e seus assessores, que mantêm clínicas clandestinas e que devem estar na cadeia. Nós nos dedicaremos aqui a este parlamento, ainda no segundo semestre, à apuração de clínicas clandestinas de aborto, para que esta cultura da morte possa ter um fim em nosso Estado. Viva a vida, em defesa da vida, defendo a aprovação do PL 416. Muito obrigado.